História de uma raça, a Ordem Melquisedeque, monarca universal. Há uma antiga tradição que afirma a existência de uma igreja secreta, cujo sacerdócio se revela de ciclo em ciclo de acordo com a necessidade da época. Trazerá um conhecimento próprio para cada raça ou povo por uma forma particular, mais favorável, mais acessível para o cumprimento do propósito divino, através do itinerário do número 10, a marcha evolucional da Muminada. A tal conhecimento, a tradição de todos os povos relaciona o espírito de verdade, como manifestação de um centro imperecível, consagrado pelos orientais sob os nomes de Agartha, Asgard, Erdemi, ou Salem. Shambhala é a ilha imperecível que nenhum cataclismo pode destruir. Todo ser iluminado, desde que esteja de posse do conhecimento de certos mistérios, faz parte do culto de nome de Igreja de Melquisedeque, que está acima de todas as manifestações religiosas. Tal culto sempre existiu como ciência divina, a mais preciosa de todas as religiões, porque torna a ligar o homem a Deus Pai e Mãe, sem necessidade de sacerdote nem de outro qualquer intermediário. Busca dentro de ti mesmo o que procuras fora, e velha sentença oriental. Jesus dizia: faze por ti que eu te ajudarei. Fraternidade universal, culto, sacerdócio ou igreja de Melquisedeque. Sua origem procede dos meados da terceira raça-mãe, a Lemuriana, que foi dirigida pelos planetas sagrados Vênus e Marte. Uma alegoria mãe e filho que se objetivou sob a égide do planeta Mercúrio, representando o pai, numa esposa em que a humanidade, que até então se manifestava no androgenismo inconsciente das primeiras raças, começou a ser digna desse nome, ou melhor, dividiu-se em dois sexos, formando logo a seguir, nos seus meados, a grande hierarquia oculta que, conhecendo a origem do mistério do androgenismo, prepara a evolução da monada para o androgenismo consciente, com que terminará a atual ronda cósmica. Com o decorrer dos tempos recebeu o nome de Suddharma Mandala, na antiga Aryavarta, mãe Índia, composta dos verdadeiros guias ou instrutores espirituais da humanidade. Durante a quarta raça, mãe Atlante, que teve sob o signo de Saturno e Lua o sacerdócio de Melquisedeque, que então era exercido na oitava cidade Atlante, a Shambhala, ou a Jerusalém Celeste dos verdadeiros cristãos, teve que enfrentar o problema da grande queda no sexo. Ou melhor, a união entre os deuses e as filhas dos homens, fenômeno reconhecido pela Igreja por ser citado no Gênesis, diferindo apenas na tradição oriental o nome Devas para o de anjos na tradição ocidental. Sim, todas as tradições de valor no mundo se originaram de uma fonte única, que foi expressa na linguagem hierática de todos os tempos por aquela misteriosa terra chamada Agartha ou mesmo Shambhala. Os povos se ligam, através de suas tradições, de seus símbolos, a este centro, e é razão de conservarem a unidade que descendem de uma fonte única. Na fase áurea dos ciclos evolutivos de cultura de cada povo ou da própria humanidade, ela se encontra sob os influxos e direção das essências radiosas desse centro. As ordens místico-religiosas de valor humano foram representações na Terra da simbologia agartina ou de Salem. Agartha traz o nome oculto de Belovede, que quer dizer bela aurora, eterna luz. Um dos cavaleiros da Távola Redonda tinha tal nome. Alguns dirigentes, os que orientam os homens na de sua verdadeira evolução, são representantes diretos ou indiretos desse centro. Tais dirigentes são expressões do Rei do Mundo, o monarca universal,
conhecido pelo nome de Melquisedeque esotericamente como Rigden de Gipo, rei dos Jivas ou dos seres da terra, tendo por colunas, Polidorus e Zurenos e Mamasaíri, personificações da sabedoria e da justiça. É o verdadeiro ministro do eterno organizador das instituições humanas, de todas as civilizações. É o Senhor Supremo das ordens secretas de âmbito divino na Terra. Melquisedeque é o fulcro de toda a evolução em nosso globo. É o sentido da própria lei, das verdades ou da ideação divina posta por ele em atividade através dos aspectos de transformação, superação e metástase avatárica. Dai vencer a manifestação ideoplástica do homem cósmico, isto é, sem pai, nem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de vida. Por que não dizer que é ele o pai-mãe de todas as coisas, o Senhor do segundo trono ou do Akasha, o Adam Kadamon, o homem cósmico, o Logos ou o Verbo manifestado na Terra? Por acaso Devavan e a voz divina não é também um de seus nomes? Representa a sabedoria e a justiça divina como tal, monarca universal, Rei de Salem ou da Agartha e sacerdote do Deus Pai Mãe Altíssimo. Como Senhor do Verbo ou da Palavra perdida. Dele emanam as verdades cíclicas, nas expressões dos avatares, Budas, Bodhisattvas, Manus. Ele é o bija dos avatares, a árvore dos Kumaras no segundo trono, a semente de todos os salvadores que o mundo conheceu ou virá a conhecer. Tudo dele está nele. O nome Melquisedeque refere-se ao mesmo rei do mundo, figurando na tradição judaico-cristã. O sacrifício de Melquisedeque deve ser olhado como uma prefiguração da Eucaristia. E o próprio sacerdócio cristão se identifica ao culto de Melquisedeque, conforme palavras do Salmo ao Cristo. Tu és sacerdos in aeternum secundum ordinem Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salem e sacerdote do Altíssimo, também chamado de rei do mundo por possuir os dois poderes, o temporal, como rei, e o espiritual como sacerdote. Nas várias tradições religiosas do mundo, ele é apontado com muitos outros nomes no Tibete, como Akdoji, do mesmo modo que na Índia, enquanto que na Mongólia exterior é chamado Senhor de Erdemi. Mas, na verdade esotérica, chamemo-la de Teosofia, tem o nome de bija ou semente dos avatares, razão pela qual o próprio Jesus prestava homenagens e Abrão pagou o dízimo, como imposto kármico da lei, prova de que tanto Jesus, como Abrão e Moisés dele se derivavam. Melquisedeque, o rei de Salem, sacerdote do Altíssimo, contemporâneo de Abraão, rei da justiça e da paz. É uma das entidades mais sublimes e elevadas da hierarquia dos planos superiores. É o sol do mundo subterrâneo. Feito semelhante ao Filho de Deus Pai e Mãe, não teve genealogia, sem pai e sem mãe, foi autocriado, uma possante manifestação do pensamento de Deus Pai e Mãe na Terra, ou antes, foi a antropomorfização da própria lei, embora ele não seja Deus Pai e Mãe. Não nasceu segundo o mandamento da carne, mas segundo a virtude da vida imortal. É uma elevadíssima entidade, oriunda de desconhecidos sistemas solares, com bilhões e bilhões de anos de existência e de experiências. Melquisedeque foi, na Terra, um produto da geração espontânea. É uma esplendorosa consciência cósmica, tão grande e elevada a sua evolução e perfeição moral, espiritual e intelectual. Jesus, o mestre dos mestres, esteve filiado à ordem, como supremo sacerdote pontífice,
segundo Silena Epístola de São Paulo aos Hebreus. É Melquisedeque, conjuntamente com o grande e sublime Jesus e os mestres El Moria, Kutumi e Cristo Maitreya, o futuro instrutor da era de Aquário, quem sutilmente dirige e orienta toda a evolução do globo terrestre e os grandes movimentos políticos, sociais, econômicos, culturais, científicos, religiosos, artísticos e metafísicos do planeta. Melquisedeque é o grande rei do governo oculto e espiritual do nosso mundo e o Espírito Santo seu embaixador de luz no plano profano dos vivos, assim como Deus Pai Mãe é o de todo o universo. Melquisedeque, rei e sacerdote, o seu nome significa rei de justiça, sendo ele ao mesmo tempo o rei de Salem, isto é, da paz. Ora, justiça e paz são precisamente os dois atributos fundamentais do Rei do Mundo. Devemos salientar que a palavra Salem, contrariamente ao que possa parecer, nunca designou em realidade uma cidade, mas que, tomada pelo nome simbólico da região onde residia ou reside Melquisedeque, pode ser equivalente do termo Agartha. Agartha é o celeiro das civilizações passadas, lugar composto de 7 cidades, cada uma delas representando uma raça, uma civilização passada, um estado de consciência já vencido pela monada pelo espírito imortal. Homens de imenso valor em matéria de sabedoria acompanham os mais evoluídos da Terra, de comum acordo com os guias da face da terra. Agartha, Arca ou Barca, é o lugar para onde o humano Noé conduziu seu povo ou família, e os casais de animais a que se refere a própria Bíblia, porém, com a interpretação errônea que família fosse apenas dos seus parentes. Noé, lido anagramaticamente, Dal em grego, que tem como significado a manifestação da divindade na Terra. Nesse caso, um Manu, um avatar, um ser iluminado. As tradições, tanto do Oriente como do Ocidente, estão repletas de promessas. Os ciclos, as idades se passaram, e jamais elas deixaram de ser cumpridas. Estamos em vésperas de manifestação do Avatar sob o signo de Aquário. A de Jesus foi o de Piscis. É quando os Manus, por sua vez, grandes ou pequenos, conduzem seu povo à terra prometida. O Manu, o portador do verbo solar, por ser a sua própria manifestação na terra. Melquisedeque não é o nome de um indivíduo que viveu na terra, como muitos podem presumir. Ele é o nome do sacerdócio cósmico que existe por todas as dimensões, em todo o planeta sagrado. Em dias antigos, templos de Melquisedeque eram fixados com a finalidade de se dedicar aos ensinamentos iniciáticos espirituais e para ajudar os irmãos e irmãs na sua liberdade e em sua jornada. Todos os mestres ascensos e gurus pertencem à ordem de Melquisedeque. Não importa que ideologia ou religião, todo santo, sábio, guru e mestre tem que passar pelas iniciações de Melquisedeque, que pode ser em um templo ou nos planos internos. Até mesmo hoje, muitos sacerdócios secretos continuam e mantêm as leis cósmicas para sua própria visão interna e seu propósito sagrado. O poder de Melquisedeque permanece nos retiros etéricos e nas cidades subterrâneas, nutrido e guardado até o tempo em que os templos exteriores possam ser restabelecidos novamente. O tempo para que a ordem de Melquisedeque reapareça é agora, quando cada um de nós reconhece sua missão e reforma seu poder pessoal. Isto se torna uma realidade que irá tocar todo o canto do globo, alcançando todos os aspectos da sociedade planetária.
Os que servem à ordem Melquisedeque se tornarão um bálsamo curativo a toda a humanidade. Se nós procurarmos em nossos corações, será fácil lembrar-se da vida na qual servimos nos templos das grandes civilizações. Vida está dedicada a alcançar o potencial humano de se transformar de humano em divino, escolhendo ser um iniciado, consciente, nos vários níveis da ordem Melquisedeque, dando o primeiro passo para o retorno àquele estado de ser original. Em todos os aspectos, a ordem de Melquisedeque segue as diretrizes da geometria sagrada. O número 12 é o número principal dentro da geometria sagrada. Assim, de acordo com este formato, há 12 domínios de iniciação em Melquisedeque. E, dentro desses 12 domínios, há 12 níveis que compõem um domínio. Cada nível leva a um estado de iniciações para crescimento pessoal, que se relaciona a um domínio específico. Atravessar e completar um domínio pode levar alguns anos em estudos e crescimento interno. Quando você completar todos os 12 domínios com os respectivos 12 níveis, você será um mestre, ou melhor, encontrou a sua maestria. Saibam, irmãos, que o primeiro domínio com todos os seus 12 níveis e os primeiros 3 níveis do segundo domínio estão abertos a nós. Os ensinamentos da ordem Melquisedeque conduzirão toda a nação, raça e religião para um melhor amanhã e ao nascimento da idade dourada do homem. O verdadeiro retorno à casa de Deus Pai e Mãe. Mestres, encontrem sua maestria, que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz, que assim seja.